Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rodrigo para mais uma aula de matemática. Gente, agora nós vamos fazer a aula 3, né? Nós já tivemos a aula 1 e 2, que foi conjugada, foram juntas, né? Como se fosse uma aula só. Mas aqui nós estamos fazendo a aula 3, porque depois a gente vai ter a aula 4 de matemática 2, que é um assunto diferente, então ficava complicado deixar ela conjugada, tá bom? Então, nós vamos ter hoje a nossa terceira aula, inclusive os dois arquivos, né, da aula, no caso, da aula 3 e da aula 4, vão ser disponibilizados dentro do horário que está marcado lá da escola, e aí vocês vão poder assistir uma aula, quando terminar, já assistir a outra aula imediatamente, né? Então, gente, hoje nós vamos corrigir, como sempre, a atividade anterior e nós vamos falar de potenciação de números inteiros, né? De potenciação de números inteiros. Então, é potência, só que dessa vez usando números inteiros. Então, pessoal, vamos iniciar. Como sempre, nós iniciaremos com aquela velha frase, né? Então, essa frase aqui, ela é bem legal e ela casa com tudo aquilo que a gente já vem falando antes. No caso, ele diz o seguinte: a vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar, né? Então, isso me lembra, porque eu sou de uma época onde a TV não tinha controle remoto, né? E nós tínhamos que nos levantar para ir lá mudar o canal, aumentar volume, baixar volume. Então, essa ideia que foi trazida aqui é te dizer assim o seguinte: cara, nada vai mudar se tu ficar aí sentado, se tu ficar aí aguardando, se tu ficar aí folgado, né? Nada vai mudar na tua vida. Então, não existe na vida algo que você possa simplesmente clicar no botão e assim e as coisas vão mudar. É claro que não. Bem que seria muito bom. Seria ótimo, mas não tem. Então, ou a gente faz alguma coisa, ou as coisas, elas mudam, a vida ela muda, não tem como, mas ela pode mudar para melhor se a gente fizer alguma coisa. Isso depende muito, mas é só 99% que depende de você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém faz por você. Só você pode fazer o melhor para você. Claro que nós temos a ajuda dos nossos pais, de pessoas que realmente gostam da gente, né? E que fazem sim, nos ajudam, nos ajudam. Porém, nós que fazemos isso. Nós não podemos botar na mão das pessoas, seja elas quem forem, a nossa situação financeira, a nossa situação emocional, nossa situação pessoal, não pode ficar na mão de ninguém. Ninguém vai ter a mesma responsabilidade de cuidar de você mesmo, que não seja você mesmo, né? Então, só você estar assistindo essa aula já é isso. Você já está tentando fazer essa mudança para você. Porque eu sei que é sacrificado de várias formas vocês estarem assistindo essa aula nesse momento. Sacrificando tempo, sacrificando gasto com internet, sacrificando afazeres, né? Deixando de fazer alguma coisa para poder estar conseguindo participar da aula, fazer esse momento. E os pais de vocês estão também nessa luta. Claro, a colaboração dos pais, ela é essencial, né? Ela é essencial. Pessoal, então, lembre-se que essa frase, ela casa com muitas outras anteriores, né? Que diz que você tem que agir, que você tem que sair dessa situação, porque o cérebro da gente gosta de ficar deitado mesmo. É bom, né? É ficar deitado, é ficar esperando, é muito bom isso. Nosso cérebro tende a não querer gastar energia, porque se levantar para mudar, saiba de uma coisa, você vai gastar energia. Você vai gastar paciência, você vai gastar tempo. Então, o cérebro da gente não quer. Então, qual é o ideal, gente? O ideal é a gente lutar contra isso que o cérebro está querendo de nós. E realmente
procurar fazer a mudança que nós queremos na nossa vida. Não espere pelas pessoas, não espere pelo governo, não espere pelos amigos, não espere pelos professores. Você tem, se você acredita em Deus, você tem Deus acima de tudo, nós temos Deus acima de tudo, e depois nós temos nós. Aí depois vem família, e assim por diante, tá bom? Então, beleza? Entendido aí a frase, vamos para a nossa correção da aula anterior, né? Pessoal, nós temos aqui uma correção da aula anterior, essa atividadezinha que ficou, né, da última aula, que é fazer as operações com números inteiros. No caso, nós estamos fazendo, pessoal, multiplicação e divisão. Na próxima aula, eu vou mostrar, eu vou fazer essas contas só que misturadas. Eu vou colocar todas as contas. Adição, multiplicação, adição, subtração, multiplicação e divisão, que a gente tem que ver qual é a diferença entre as formas de fazer essa conta, né? Porque aqui, nesse caso específico, eu estou falando só de multiplicação e só de divisão, as nossas regras, essas aqui, ó. Sinal com sinal, número com número. Não foi isso que dizemos na aula anterior, né? E aqui está a regra dos sinais, né? Aqui está a multiplicação e divisão dos sinais, que é a mesma coisa, tanto para multiplicação como para divisão. Então, eu tenho que fazer sinal com sinal e número com número. Gente, é simples assim, mas se você não souber desse sinal com sinal, muitos itens você vai perder. Alguns itens você vai perder. E a gente sabe que no tamanho da concorrência que nós temos na vida, a concorrência no sentido de emprego, você não pode deixar de saber uma coisa que o seu concorrente ele pode saber. Então, vamos lá começar bem aqui, ó. Mais 5 vezes mais 3. Então, primeiro eu faço, ó, mais por mais. Mais por mais, eu venho aqui na tabuadinha, ó, mais vezes mais é mais. E depois eu faço número com número. 5 vezes 3, que é 15. Então, desculpa, cometi um erro bem aqui, ó. Um mais, né? Tira esse mais bem daqui. Ok. Esse menos, né? Pronto. Ok. Agora sim. 15 positivo, né? 15 positivo. Agora nós temos aí... O que foi isso? Um minuto, deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Ok. Muito bem. Não deu 15 positivo. Então, vamos lá aqui, ó. Mais por menos, aí você vem aqui, ó. Mais por menos dá menos. E aí, 5 vezes 4 é 20. Portanto, a resposta, menos 20. Gente, meu professor, quando me ensinou, ele disse o seguinte, ó. Quando for números sinais iguais, a resposta é positiva. E se os sinais forem diferentes, a resposta é negativa. Então, pode ser uma boa dica. Se você está vendo aqui, ó, menos 8 e mais 4, numa multiplicação, e estou falando só de multiplicação e divisão. Quando você está vendo aqui um menos e um mais, então, se os sinais são diferentes, que é esse quadrinho azul aqui, ó, se os sinais são diferentes, a resposta vai dar negativa. Então, sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. Lembra da outra regra? Lá da adição, não é daqui, é lá da adição e da subtração, que dizia, sinais iguais você soma, sinais diferentes você diminui. Aqui está diferente. Aqui está dizendo o seguinte, sinais iguais é positivo, sinais diferentes a resposta é negativa. Então, eu já estou vendo aqui sinais diferentes, vai dar negativa. 8 vezes 4 é 32. Então, menos 32. Tá vendo aqui sinais iguais? Menos e menos. Então, a resposta vai dar positiva. Menos por menos é mais. 6 vezes 7, 42 positivo. Repare que eu não boto o sinal de mais nas respostas. E eu pelo menos lhe digo, nas respostas, tente não colocar. Gente, aqui tem 4 números. O que é que você vai fazer? De 2 em 2.
de 2 em 2. Então, eu faço aqui, ó. Quando é menos por mais, aqui tem um mais, né? Menos por mais. É só você olhar aqui em cima, tá tudo aqui, tá, gente? Como eu sei de cabeça, né? Eu sei memorizado, né? Eu sei memorizado, aí você, se não souber, vem dar uma pesquisadinha aqui. Então, ó, menos por mais dá menos. Menos por mais dá menos. E menos por menos dá mais. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 3 é 24. Vezes 1 é 24. Portanto, nós temos 24 positivo. Menos por menos é mais. Mais por menos é menos. 5 vezes 6 é 30. E vezes 2 é 60. Então, a resposta, menos 60. Repare que sempre eu começo sinal com sinal, né? E quando é 3 números, primeiro eu faço os dois primeiros, primeiro eu faço esses dois aqui, ó. Mais por menos, que dá menos. Menos por mais, que dá menos de novo. Aí 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 6, 36, resposta negativa. Esqueceu do menos? Perdeu o item, porque a gente não pode considerar um número negativo sem o sinal. Número negativo, obrigatoriamente tem que vir o sinal. Obrigatoriamente tem que vir um sinal, tá bom? Então, vamos lá aqui, próximo. Agora, na área aqui da divisão. Menos 77... Espera aí, deixa eu... Será que eu estou corrigindo? Me parece tanto um dever que eu já fiz. Bem, vamos lá. Menos por mais dá menos. E 77 dividido para 11, que dá 7. Né? Eu não estou mostrando como é que faz as contas, eu apenas estou resolvendo. Então, mais por menos, que dá menos. 20 dividido por 4, que dá 5. Portanto, a resposta, menos 5. Menos por mais, você vem aqui, ó, menos por mais, dá menos. 35 dividido para 7, dá 5. Lembrem-se, né, ó, a gente pode fazer essa ideia aqui, ó. 20 dividido para 4 dá 5, porque 5 vezes 4 é 20. 35 dividido para 7 dá 5, porque 5 vezes 7 é 35. Então, menos por menos aqui é mais. 40 dividido para 5 é 8, porque 8 vezes 5 é 40, né? É uma maneira da gente conseguir obter esse resultado dessas divisões. Mais por menos dá menos. 51 dividido para 3 é 17, porque 17 vezes 3 é 51. Menos por mais dá menos. E 750 dividido por 10, que dá 75. Aqui tem um mais. Mais por menos dá menos. E 500 dividido para 25, que dá 20. Então, a resposta, menos 20. Então, tá aí todas as respostas. Eu não sei. Eu acho que algumas dessas contas ficou repetida da explicação, não importa. O importante é que você tenha entendido o que foi feito aqui, né? Sinal com sinal e depois número com número, sempre entendendo que quando for sinal com sinal, você busca dessa tabuadinha aqui de sinais, tá certo? E lembrando que essa regrinha aqui, ó, mais por mais é mais, menos por menos é mais por menos é menos, menos por mais é menos, mais por menos é menos também. Essa regrinha só é para multiplicação e divisão. Não pode ser usado lá na adição e subtração, tá bom? Então, feita aqui a correção, conserte o seu, dá um pause, dá um print e corrija aí o seu. Vamos lá continuar, que agora a gente vai de matéria. Vamos falar de potenciação, né? Primeiro vamos explicar o que é isso, o que é uma potenciação. Gente, a gente fala das operações matemáticas, que existem 4 operações básicas. Não existe só 4 operações matemáticas. Existem 4 operações básicas. São elas as básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão.
né? Essas são as operações básicas. Aqui, nós temos uma operação matemática. Não é uma operação básica, mas é uma operação matemática. É a potenciação, é a potência. O que é a potenciação? Potenciação é quando você precisa, numa situação, multiplicar fatores iguais. Ou seja, potenciação, na verdade, é uma multiplicação. É a mesma coisa de uma multiplicação. Quem resolve uma potência está fazendo uma multiplicação. Só que essa multiplicação ela é especial porque ela é de fatores iguais. Olha esse exemplo aqui, ó. 5 vezes 5 vezes 5. Como é que ficaria isso no entendimento da potência? Eu tenho aqui o 5 três vezes, né? Então eu tenho aqui a base 5, que é o número que eu tenho aqui multiplicado, chama-se base. E eu tenho esse númerozinho que fica aqui um pouquinho mais acima, menor. Eu creio que potenciação não é novidade para vocês. Creio que não é. Mas se for, não tem dificuldade. Então, a base 5 é o número que eu estou multiplicando. Esse númerozinho menorzinho que fica aqui em cima, no caso aqui esse 3, chamado de expoente, é o nome desse número, é quantas vezes o 5 foi multiplicado. Repare que aqui não é 5 vezes 3, 15. Não é 5 vezes 3, que é 15, não. É 5 elevado a 3. A gente fala dessa forma. 5 elevado a 3. Ou a gente pode falar, no caso do 3, tem um nome especial, 5 ao cubo. 5 elevado ao cubo. Né? O 3 tem esse nome especial de cubo. Tá certo? Então, eu tenho aqui 5 vezes 5 vezes 5. Então, eu tenho 5 multiplicado 3 vezes. Por isso que você tem a potência aqui. E aí, 5 vezes 5 vezes 5, o resultado seria 125. Obviamente que não seria 15. Sempre que você falar de potência, você tem que lembrar do seguinte. Potência é você multiplicar fatores iguais. Você faz... Então, se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3, não é potência. Ora, se potência eu tenho que multiplicar fatores iguais, 5 vezes 3, o 5 é diferente do 3. Como é que isso pode ser uma potência? Tá bom, gente? Então, tem esse númerozinho aqui em cima mesmo, que é o expoente, que diz quantas vezes a base ela foi multiplicada, porque tem que ser o mesmo número multiplicado. E, por fim, o resultado desta conta é chamado de potência. Se bem que esse nome não é muito utilizado na prática. Os nomes que a gente ainda mais vê é base e expoente. Vamos ver mais uns exemplozinhos? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. Então, 3 elevado a 2, o que significa isso? O 3 é a base, o 2 é o expoente. Então, o 3 é o número que eu vou multiplicar. E o expoente vai dizer assim, ó, tu pega esse 3 e multiplica ele 2 vezes. 3 elevado a 2. Inclusive, o 2 também tem um nome especial. São dois nomes especiais. O elevado a 2 e o elevado a 3. São dois nomes especiais. O elevado a 2 é elevado ao quadrado. E o elevado a 3 é elevado ao cubo. Então, eu tenho aqui, ó, eu posso falar aqui, ó, eu tenho 3 ao quadrado. E aqui eu tenho 3, 5 ao cubo. Tá certo? Então, 3 ao quadrado é dizendo assim para mim, ó. Tu pega esse 3 e multiplica ele por ele mesmo. 2 vezes. O expoente me dizendo. Então, ó, é 3 vezes 3 que dá 9. Qual é o maior erro dos alunos? Os alunos pensam que é 3 vezes 2, 6. Perdeu o item. Tem nada a ver. Porque se você fizer 3 vezes 2, não vai ser potência, uma vez que potência é você multiplicar fatores iguais. Olha aqui nesse outro exemplo que nós acabamos de ver lá do outro lado. 5 elevado a 3. Então, a base é 5, que significa que o 5 é o número que eu vou multiplicar. O 5 é o número que eu vou multiplicar. E o 3 é quantas vezes eu vou multiplicar esse 5. Quantas vezes eu vou multiplicar esse 5? Então, se está dizendo aqui 3, então repare, 5 vezes 5 vezes 5. E aí, multiplicando, você tem 125. Tá certo, gente? Eu acho que essa explicação básica entende muita coisa. Mas vamos fazer aqui na prática.
Vamos ver aqui como é que seria isso. Agora eu vou aplicar dentro dos números inteiros, né? Então, vamos ver aqui como é que eu faria isso aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma coisinha diferente para não ficar muito igual. Então, vamos lá. Mais 3 ao quadrado. Tá vendo o 2 aqui, ó? Mais 3 ao quadrado. Então, o que ele está me dizendo aqui, ó? Que eu tenho que pegar esse mais 3 e multiplicar ele 2 vezes. Então, seria isso aqui, ó. Mais 3 vezes mais 3. Pronto, é isso aqui que ele quer que eu faça, ó. É isso aqui que ele espera que eu faça. Pronto. Entendeu aí, ó? É o mais 3 vezes mais 3. Então, é o mais 3 multiplicado 2 vezes. Não é 3 vezes 2. Aí, aqui eu faço aqui, ó. Mais por sinal com sinal, número com número, né, gente? Já que potência é multiplicação de números iguais, então eu faço sinal com sinal, número com número. Então, mais por mais é mais, e 3 vezes 3 é 9. Então, minha resposta é 9. Repare que eu não boto o sinal de mais aqui na resposta final. Então, mais 7 ao quadrado, novamente a mesma ideia, mais 7 ao quadrado. Então, ele está me dizendo, pega esse mais 7 e multiplica ele 2 vezes. Então, vamos lá, multiplicar ele 2 vezes, segundo o que a questão está me pedindo. Então, seria o seguinte. Mais 7 vezes mais 7. Então, meu resultado é mais por mais, né? Olha lá, mais por mais é mais. É só você voltar na tabuladinha lá. E 7 vezes 7 é exatamente 49. Então, beleza. Deixa eu ir ajeitando aqui para sobrar espaço lá do outro lado. Muito bem. Agora, vamos pegar isso aqui que diz menos 5 elevado a 3. Ou menos 5 elevado ao cubo. É a mesma coisa. Não, vocês vão muito ver essa palavra, viu, gente? Elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Então, ao quadrado é 2, ao cubo é 3. Então, menos 5 elevado a 3. Então, vamos lá. Menos 5 elevado a 3 significa, pega esse menos 5 aqui e multiplica ele 3 vezes. Vamos lá. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Eu não sei se tem alguém que está estranhando que eu estou botando um pontinho. Eu estou botando aqui um pontinho após as multiplicações. Vamos lembrar que esse pontinho aqui, gente, isso aqui é uma multiplicação, é o sinal da multiplicação, viu? Pode ser o X e pode ser o pontinho, mas o X a gente já conhece de muitos anos, então a gente tem que se acostumar com o pontinho mesmo. Então, eu vou fazer aqui, ó, multiplicação 3 vezes. Menos por menos é mais. Por menos, mais por menos é menos. Muito bem. E 5 vezes 5 vezes 5, 125. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, aqui, gente, eu trouxe essa forma aqui só para a gente poder saber, não é muito usado, só é usado assim mais no computador mesmo, para que trabalhe com computador. Tá vendo esse bichinho aqui, ó? Esse símbolo aqui significa potência. Então, aqui no caso, eu tenho menos 1 elevado a 6. Porque vocês estão notando que esse 6, ele não está pequenininho aqui em cima, né? O certo desse 6, deixa eu ver se eu consigo colocar ele. O certo desse 6 é estar aqui, ó. Aqui em cima, bonitinho. Mas por que ele não está, gente? Porque tem essa outra forma de colocar o elevado. No caso aqui, ó, menos 1 elevado a 6. Ele não está pequenininho lá em cima. Isso aqui quer dizer que isso aqui é o expoente. Isso aqui é o expoente. E o símbolo circunflexo aqui é o indicador disso. Está dizendo, ó, menos 1 multiplicado esse menos 1 6 vezes. E aí você teria que fazer isso aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1. Isso você fazer 6 vezes. Menos 1. Menos 1. 4. 5.
6. Trabalhinho, né? Maior esse? Muito bem. Realmente é um trabalhozinho maior, porque ele pediu 6 vezes. Só, gente, que olha a resposta que vai dar. Multipliquei aqui 6 vezes. Olha a resposta que vai dar. Menos por menos é mais. Mais por menos é menos. Menos por menos é mais. Mais por menos é menos. E menos por menos é mais. Já deu mais. Aí, quanto é 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Vezes 1 é 1. Vezes 1 é 1. Vezes 1 é 1. Olha qual é a resposta. 1. 1 positivo. Então, essa é a nossa resposta. Gente, a potência... A minha aula aqui de hoje não é ensinar potência para você. A minha aula de hoje é resolver potências de números inteiros. Mas você viu que eu dei umas explicações aqui antes, né? Expliquei o que era uma potenciação, dei exemplos aqui de potenciação e agora estou resolvendo. Porque a minha ideia não é te dar uma aula de potência, a minha ideia é resolver potências de números inteiros. Agora veja o detalhe seguinte. Estou resolvendo problemas de números inteiros. Estou aqui em resolução disso. Contudo, repare, veja, que a potência, ela tem umas particularidades. Olha aqui esse próximo item agora, ó. Menos 9 elevado a zero. O que ele está querendo me dizer aqui, ó? Tu vai pegar o menos 9 e tu vai multiplicar ele 0 vezes. Esquisito, né? Como é que eu vou pegar o menos 9 e multiplicar ele nenhuma vez? A minha lógica é que essa resposta era para ser 0. Já que ele diz assim, ó, pega o menos 9 e multiplica ele nenhuma vez. Então, não vai ser nenhuma vez. Porque, veja, aqui ele está mandando eu pegar o 3 2 vezes. Beleza, então aqui, peguei o mais 3 2 vezes. Aqui ele mandou eu pegar o menos 1 6 vezes. Aí eu peguei o menos 1 6 vezes. Mas aqui ele vai e põe um 0. Diz, ó, pega esse menos 9 e multiplica ele nenhuma vez. A minha lógica, ela é um 0. Mas existe uma regra, existe uma explicação que eu não farei aqui, mas eu vou falar aqui da resposta para vocês pelo menos saberem, é que toda vez que ele manda multiplicar 0 vezes, a resposta, ela é 1. Repare que o 0 é o expoente. Eu não estou falando quando o 0 está aqui, não, na base, não. Eu estou falando do 0 sendo o expoente. Toda vez que o 0 for o expoente, a resposta é simplesmente 1. Rodrigo, mas não faz sentido, porque se ele manda eu multiplicar 0 vezes, então não vai ter nada. Concordo com você plenamente. Contudo, não sou eu que digo que é 1, mas a regra matemática e a comprovação de que realmente o resultado dessa conta dá 1. Eu não vou fazer essa explicação. Então, a gente fica só por saber. Toda vez que eu vejo o expoente, como eu estou vendo bem aqui, ó, mais 31 elevado a 0, eu não penso nem 2 vezes. Olha lá, eu não penso nem 2 vezes. Eu já boto a resposta 1. Como aqui também, ó, na letra S, ó. Aqui também tem o expoente 0. Eu não penso 2 vezes, não tenho o que raciocinar. Não tenho o que raciocinar. É só simplesmente dizer a resposta aqui é 1. Simples assim. Tá certo? Então, vamos aqui, ó. Menos 1 elevado ao cubo. Menos 1 elevado a 3. Vou aproveitar minha respostazinha aqui, que eu não vou ficar digitando. Tendo aqui o esquema já meio pronto. Então, tá aqui. Menos 1 elevado a 3. Aí eu faço, obviamente, aquela velha história, né? Menos por menos é mais. Por menos é menos. E 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Não tem muito segredo aqui. Não tem muito segredo aqui. Deixa eu tentar dar uma organizada aqui nisso. Tá ficando um pouco bagunçado. Mais 5 elevado a 3. Rodrigo, se eu soubesse fazer de cabeça, eu poderia? Cara, eu prefiro que no momento você não faça. Mas na prática pode. Na prática pode. Eu não estou vendo aqui que aqui é mais 5 elevado a 3. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer logo mesmo, que é melhor. Vou fazer de cabeça mais 5 vezes mais 5 e vezes mais 5.
E aí eu vou ter aqui mais 5 3 vezes, né? Então, eu tenho mais por mais é mais, por mais é mais. E 5 vezes 5 vezes 5, 125. Menos 11 ao quadrado, menos 11, vezes menos 11. Então, isso aqui vai dar igual. Vejamos aqui. Menos por menos é mais. Menos por menos é mais. E 11 vezes 11, 121. Cuidado para não colocar, né? 11 vezes 11, 22. Aí perde o item. Menos 3 elevado a 4. Não sei se vai caber aqui. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 e vezes menos 3. Isso aqui vai dar igual. Menos por menos é mais. Por menos é menos. E menos por menos é mais. Beleza, deu positivo. 3 vezes 3 é 9. Vezes 3 é 27. Vezes 3 é 81. 81. Então, 81 positivo. Ficou um pouquinho ali para fora. Ixi, Maria, eu fui tudo aqui. Aqui ele consegue para isso. Muito bem. Menos 6 elevado a 1. Menos 6. Eu vou pegar esse menos 6 e vou multiplicar ele uma vez. Uma vez. Então, qual é a minha lógica, gente? Menos 6. Não é só uma vez? Olha aqui que básico. Eu acho que a única coisa estranha que a gente vê na potência é essa questão do zero bem aqui, ó, que a resposta dá 1. O restante não é estranho. Veja, tu vai pegar esse menos 6 e tu vai multiplicar ele quantas vezes? Só uma. Menos 6 elevado a 1. Então, menos 6. Igualmente essa letra K aqui, ó. Essa letra Q aqui. Menos 35 elevado a 1. Ou seja, pega esse menos 35 e multiplica ele só uma vez. Só uma, né? Então, não tem nem o que... Na verdade, você nem multiplica, né? Se ele está mandando você repetir uma vez, tá certo? E, por fim, nós temos aqui menos 2 elevado a 8. Menos 2 elevado a 8 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu não vou fazer muito grande aqui. Ah, não, dá espaço. Deixa eu abrir espaço aqui. Vamos lá. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aqui já tem 5, 6, 7 e 8. Olha lá, gente. Menos 2, 8 vezes. Rodrigo, quer dizer que se for elevado a 20, eu tenho que multiplicar 20 vezes? Sim, tem que multiplicar 20 vezes. Tem coisas que não, se for muito grande, não precisa repetir. Tem coisa que muito grande você não precisa repetir. Grande, que você não precisaria repetir. Porque você já tem mais ou menos noção da resposta. Então, vamos lá aqui ver. Menos por menos é mais. Mais por menos é menos. Por menos é mais. Mais por menos é menos. Menos por menos é mais. Mais por menos é menos. E menos por menos é mais. Show, pelo menos deu positivo. E, vamos lá. Agora multiplicando. 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 é 8. 16. 32. 64. 128. 256. Então, não foi uma conta tão grande assim. Pelo menos não tão grande o suficiente para poder justificar que você não soubesse responder. Tá certo, gente? Então, tá aí nossas explicações. Vamos ver aqui um exemplo de uma potência muito grande para a gente poder ver se a gente consegue entender. Vamos ver aqui, deixa eu pegar esse. Vamos lá. Tipo isso aqui, gente, ó. Menos 1 elevado a 50.
Pronto, ó, uma conta como essa, gente, aqui, ó, é lógico que uma conta como essa, você não vai pegar o menos 1 e multiplicar 50 vezes. Por quê? Porque você já sabe que menos 1 elevado a 50 é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 50 vezes. Então, você vai fazer 1 vezes 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 1, 50 vezes. Vai dar 1. Né? Eu já sei aqui que, no caso, essa conta vai acabar dando 1. Então, tem conta. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajeitar isso. É isso. Então, eu estou com um probleminha aqui, não estou conseguindo aqui mais voltar ele ao normal. Então, ó, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, ó. Vou fazer aqui duas contas. Vou fazer isso aqui. Deixa eu tentar. Oh, meu Deus, que essa... Pronto, eu vou fazer aqui, pronto. O que eu vou fazer? Vou deletar isso aqui. Vou deletar isso aqui e vou abrir uma nova tela para a gente trabalhar. Muito bem, para trazer uns exemplos aqui para vocês. Muito bem. Vamos começar aqui, ó. Mais 1, por exemplo, mais 1. Deixa eu aumentar isso aqui. Vamos dar uns exemplos aqui para a gente entender alguns detalhes. Mais 1 elevado a 50. Agora vamos copiar para cá. Sim. Alguns exemplos para a gente compreender aqui certas situações. Muito bem. Aqui, eu vou botar 51. Tanto faz aqui, né? Aqui eu vou botar menos. Eu vou botar menos. Vou botar 51. Aqui eu vou botar 0. E aqui eu vou botar 0. E aqui eu vou trocar por 51. Vocês vão ver porque que eu estou fazendo dessa forma aqui. Eu devia ter preparado isso antes. Não tem nada, não. Vamos lá. Pronto. Qual é o resultado dessas operações aqui com um número grande? Está mandando eu repetir 50, manda eu repetir 15, manda eu repetir 200 vezes. É claro que você não vai repetir isso tudo. Então, nós temos um segredo aqui para a gente entender. Vamos lá anotar isso aqui, ó. Primeiro, entender aqui o seguinte. Mais 1 elevado a 50, mais 1 elevado a 50, seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 50 vezes. E, gente, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1, 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 50 vezes, 200 vezes, 500 vezes. 1 vezes 1 é 1. Então, essa resposta, numericamente, ela vai dar 1. Essa resposta aqui vai dar 1. Essa resposta aqui vai dar 1. Todas as respostas aqui, ó. Essa resposta aqui vai dar 1. Tá certo? O que muda agora é o sinal. É isso que nós vamos trabalhar agora. O sinal. Então, vamos ver aqui o que acontece com o sinal. Porque, assim, mais 1 elevado a 50, eu já sei que dá 1. Eu só não sei se ele vai dar positivo ou se ele vai dar negativo. Então, existem umas regras que ajudam a gente a saber. Tipo, se a base ela for positiva, então a resposta ela vai ser sempre positiva. Então, se essa base ela for positiva, a resposta sempre será positiva. Então, aqui vai ser o mais 1. E aqui, que essa base também é positiva, aqui também vai ser mais 1. Beleza? Se a base for positiva, a resposta... Inclusive, nessas contas aqui que nós resolvemos. Você pode notar que onde eu tenho base positiva, aqui, ó, como esse mais 3, a resposta, ela foi positiva.
Tá certo? Toda vez que a base é positiva, a resposta é positiva. Agora, se a base for negativa, se a base for negativa, então depende. Aí aqui já tem um detalhe aqui a ser considerado. Se a base for negativa, se a base ela for negativa. Aí, se a base for negativa, que é o caso desse aqui e desse, aí tem um esquemazinho que a gente vai olhar aqui. Se a base for negativa e o expoente, ele for par, se ele for um número par, aí a resposta sempre positiva. Olha lá. Se esse expoentezinho aqui, ó, tá vendo a base negativa? Tá vendo esse expoente que é 50? 50 é um número par? Sim. Então, a resposta, ela vai ser positiva. Do mesmo jeito, eu tenho que entender o seguinte, ó. Se a base, ela for negativa e o expoente, ele for ímpar, aí a resposta vai ser sempre negativa. Então, se vocês entenderem bem essas regrinhas aqui, então vocês vão perceber o seguinte: só tem um jeito de uma potência dar negativa. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, que é esse caso bem aqui, ó. A base está negativa e o expoente está ímpar, porque 51 é ímpar. Então, aqui vai ser negativo. Repare que todos os outros casos foram positivos, menos esse, onde a base é negativa e o expoente é ímpar. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Esse bem aqui, ó. A base está negativa e o expoente está ímpar, porque 3 é ímpar. E a resposta, ela ficou negativa. Né? Então, toda vez que a base é negativa e o expoente for ímpar, a resposta, ela vai ser negativa. E o restante vai ser positivo. O restante dos casos vai ser positivo. Então, é assim que, se vocês pegarem uma potência de números muito grandes, como esse aqui que eu estou dando esse exemplo aqui de 50, você já sabe o que é que você tem que fazer. E não precisa repetir tudo. Você tem que encontrar um jeito de dar a resposta sem precisar repetir tudo. No caso aqui, gente, ó, 0 elevado a 500. Não importa. Gente, toda vez que a base for 0, a resposta é 0. Por que, Rodrigo? Ora, porque 0 vezes elevado a 500 não seria isso aqui, ó? Não seria isso aqui, ó? 0 vezes 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 0. Então, isso aqui vai dar 0. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0. Então, aqui também não pode ser 5.000, ó. Esse não pode ser isso aqui, ó. Olha lá, esse número pode ser isso aqui, 51 milhões, eita, pô. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 51 milhões de vezes. A resposta é 0. Tá bom? Então, toda vez que a base for 0, a resposta é 0. Não confundam com isso aqui, porque esse 0 aqui não é base. Esse 0 aqui, ele é expoente. Toda vez que o 0 for expoente, a resposta é 1. Agora, toda vez que o 0 for base, a resposta é 0. Tá certo? Esta regrinha aqui, ela é massa, porque a gente consegue resolver essas contas maiores. Ficou na dúvida? Volta essa aula, volta para esse ponto. Vai na internet, procura saber de potência de números inteiros. Com certeza o professor vai explicar isso aqui na aula, essa questão dessa, se a base for positiva, a resposta é sempre positiva. Se a base for negativa e o expoente for par, a resposta é positiva. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, a resposta é negativa. Então, só tem um jeito de uma potência dar negativa, é se ele estiver dentro desse caso aqui, ó. Só tem esse jeito. Para todos os casos de potência de números inteiros, né? Nem só esses casos aqui, não. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, aí o resultado vai dar negativo. Tá certo, pessoal? Temos dever de casa? Claro que temos, né? Tá aqui uma atividadezinha para você treinar. É isso que acabou de ser falado, né? Qualquer coisa, volte para esta aula,
para no ponto e tenta responder, faz um print aqui, resolve essas atividades, tá bom? E aí, depois disso, você tem a quarta aula, e da quarta aula, só depois da quarta aula é que você vai mandar as atividades para mim, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer coisa, como eu disse, volta à aula, e um até breve, até agora, né? Até já já, com a aula número 4, gente. Então, até breve aí do Minato, e até a próxima aula, se Deus quiser, na próxima semana. Até breve, pessoal.